rántí Fájuyì tó ti kú lọ sọ́run. Ọ̀gá ológun pàtàkì ẹni ayé ń fẹ́. Má ṣe rántí Fájuyì tó ti kú lọ sọ́run. Ọ̀gá ológun pàtàkì ẹni ayé ń fẹ́. Rere tó ṣe sílẹ̀ kárí ayé ní West Ham. A ò ní gbàgbé ẹ̀ kílé ayé tó parẹ́. Adékúnlé Fájuyì ká sọpẹ́ fún lọ́run. Ẹni ọ̀wọ̀ tí gbogbo ọmọ ráyé ń pọ́nlé. Adékúnlé Fájuyì ká sọpẹ́ fún lọ́run. Ẹni ọ̀wọ̀ tí gbogbo ọmọ ráyé ń pọ́nlé. Tolówó ti tálákà ló sọ fún Fájuyì. Gbogbo Nàìjíríà ló ronú ikú tó kú. Ọmọ tó fi sílẹ̀ pẹ̀lú aya tó fi sáyé lọ. Oore ọ̀fẹ́ Olódùmarè kó máa bá wọn gbé. Ọmọ tó fi sílẹ̀ pẹ̀lú aya tó fi sáyé lọ. Oore ọ̀fẹ́ Olódùmarè kó máa bá wọn gbé. Títí ayé la ó máa ṣe rántí Fájuyì. Àṣìṣe rẹ̀ kó ló wà gbé sínú afẹ́fẹ́. Liberty Stadium. Aboru Aboye, meu nome é Babalaú Ifatokum, e eu fico muito grato, Cabó, seja bem-vindo, eu fico muito grato pelo fato de você ter se interessado por receber, por buscar, né, buscar o e-book, A Bússola do Obi. Esse e-book ele foi criado por mim, obviamente com o apoio, né, das grandes pessoas que participaram da minha jornada espiritual. Queria, na verdade, compartilhar com você que se inscreveu no WhatsApp ou no Telegram, ou até mesmo que está vendo hoje, que esse e-book, na verdade, ele é um material, eu tive muito cuidado em prepará-lo, porque ele, de fato, é um material que eu utilizo no meu dia a dia, tá? E aí vem a primeira grande pergunta. Babalaú, você está entregando os nossos mistérios? Ou você está compartilhando conhecimento misterioso do qual só os zaôs, só as pessoas mais velhas, etc, 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 podem saber? Não, não estou fazendo isso. Tá? Não estou fazendo isso em hipótese nenhuma. Sobre esse tema, que é um tema muito polêmico, né? O que compartilhar, o que não compartilhar. Fato é que eu, Ifatokum, existe uma palavra no português, né? Que é eu juro, né? E nós juramos o tempo todo na nossa vida espiritual, nós juramos manter em sigilo, manter em segredo, fazemos pactos para que nada daquilo que a gente participa a gente vá compartilhar. Então, no fundo, existe muita coisa de história minha, pessoal, que eu faço e que eu ensino para as pessoas que me acompanham. E também existem, digamos que, comentários, existem trechos de livros que eu admiro, que eu acho, que eu me identifico. Então, esse e-book ele é um pouco disso tudo, tá? E, obviamente, não tem nada daqui que talvez com bons anos de estudos, porque no fundo só estou encurtando o seu aprendizado. Toda pessoa que vem, enfim, deixa eu me apresentar um pouquinho que eu acho que vale muito a pena. Bom, eu sou Ogã dentro do Candomblé há 28 anos, eu sou Ogé e sou Babalaú. Então eu sei exatamente aquilo que eu jurei, e que essa palavra é interessantíssima porque ela não tem antônimo, né? Não existe o eu dejuro, existe o perjuro, que é você cometer o ato daquilo que você de certa forma jurou em não compartilhar, e você compartilhar. E na verdade esse conhecimento e outros mais que eu vou transmitir para as pessoas que me seguem, são conhecimentos que eu não abro mão de compartilhar por um simples motivo. A pessoa que cuida da sua ancestralidade, ou que deseja cuidar da sua ancestralidade, ela precisa saber como se comunicar com a sua ancestralidade, com os seus orixás, com os seus imolés. E esse e-book é um exemplo disso. Eu estou entregando para você o conteúdo do meu curso, inclusive, tá? E não quero falar de curso agora, a propósito desse, mas só para você entender
né, para vocês que estão me assistindo entenderem, que aqui, o conhecimento que está aqui, é o conhecimento que se uma pessoa falar para mim, Babalaô, eu quero me iniciar em Ifá com você, é um conhecimento que eu faço questão que a pessoa primeiro tenha, para que ela possa se comunicar com aquilo que eu vou entregar para ela, que aquilo que vai ser entregue a ela. Porque não adianta ter uma ferramenta e não usar essa ferramenta. Então nada do que eu estou passando são conhecimentos milenares sim, mas são conhecimentos que não só podem como devem. Na Nigéria, por exemplo, que é de onde tudo nasce para a gente, ou grande parte das coisas nasceram para a gente, que também tem Benin, enfim, tem outros lugares, dependendo da cultura que você segue, que o conhecimento é passado para a criança. Inclusive, se eu tiver a oportunidade de passar, eu vou buscar novamente, existe o PLSC, que é uma criança aprendendo a jogar o Pelé. E a criança não é Babalaô, a criança não, talvez seja o Moifá, mas ela primeiro aprende para receber o canudo do sacerdócio no fim. Então a grande proposta, eu não quero criar polêmica nenhuma, mas eu queria de cara entrar, eu sei que esse recado não é para você, porque você foi lá e clicou no botão para receber o material, então você se interessou. E fora que existem vários e vários materiais na internet, que eles somatizam várias coisas, e eu quis, na verdade, fazer com que o material seja legítimo, ou seja, é aquilo de fato que eu uso, tá? Então, se você tiver a oportunidade de me ver trabalhando dentro do Ifá, ou dentro do Egungun, ou dentro do Candomblé, você vai ver que o Ifá Tucum, ele fala, ele explica aquilo que ele faz. Então, sem mais delongas, eu vou olhar aqui para minha cola aqui na direita. O vídeo de hoje, a minha proposta, na verdade, é auxiliar você a entender melhor esse e-book e tentar extrair ao máximo de conteúdo desse e-book, tá? Por que eu não fiz no formato de uma live, gente? Simples, porque eu estou no templo de Ifá, aqui a conexão não é a das melhores, então eu preferi gravar o vídeo para poder fazer com que o material ficasse realmente bom, não tivesse nenhum tipo de distorção, ou que vocês não pudessem ouvir. Então o material vai ficar publicado no YouTube, tá? E você pode ver quantas vezes você quiser, que ele não vai sair de lá, tá? Então hoje nós vamos passar no e-book pelos temas: a história do Obi, significado, tipo, algumas regras de adivinhação e o que não perguntar ao oráculo do Obi, antes mesmo da gente poder passar para as outras partes. Então eu dividi em 3 aulas, tá? 3 videoaulas. Eu vou puxar minha telinha aqui para baixo, que é para poder vocês verem exatamente o e-book, tá? Tá? Então, bom, aqui eu só quero reforçar que o material ele foi extraído do meu curso e que basicamente é vedada, né, a reprodução total ou parcial dele, visto que é um trabalho pessoal, um trabalho feito com carinho e, enfim, também eu acredito que não tenha muito o que dizer aqui, né? Mas aí vem um pouquinho da apresentação do curso, que eu acho que ela é uma parte muito... do curso não, perdão, da apostila, que é uma parte muitíssimo preciosa para mim, tá? Que é, deixa eu chegar um pouquinho para cá, que na verdade é falar um pouco, na verdade, sobre o último trecho aqui, que faz todo sentido, né? Boa parte dos conhecimentos que eu obtive desse fruto, e novamente eu comecei a estudar o Obi de uma maneira um pouco mais profunda, que é a maneira que eu gostaria de passar para vocês, com uma pessoa que fez total sentido na minha vida, que eu devo muito a minha evolução espiritual a ela. Óbvio, existe o meu Babalorixá, existe o meu Ulu, existe o meu Alabá, da parte de Egungun, mas existe o meu Ulu, que é uma pessoa que, enfim, que foi ímpar no início dos meus estudos. Boa parte do que eu passo aqui, eu costuma dizer, né, que quando uma cabeça é populada de informação, de sabedoria, 100 outras cabeças são. Então é basicamente o que eu estou fazendo aqui, eu estou distribuindo o conhecimento para as pessoas, porque é muito importante que esse conhecimento não fique preso a nós, né? Afinal de contas, esse não é um conhecimento de iniciação, não é um conhecimento
de consagração, ele é um conhecimento que é um pré-requisito para que as pessoas possam, de fato, conhecer a sua espiritualidade melhor. E assim, é fundamental falar que o fruto de Obi, ele... Na última aula eu vou mostrar um fruto, mas o curso de Obi, o oráculo do Obi, ele de maneira nenhuma, sozinho, ele tem o poder de encontrar um orixá, tem o poder de encontrar... Eu vejo muitas dúvidas nesse sentido, tá? E de cara já eu gostaria de falar para vocês que o Obi, ele é um fruto importantíssimo e a gente vai passar por isso. Mas ele sozinho, nós sempre precisamos... É muito importante que nós respeitamos, nós precisamos respeitar muito quem veio atrás da gente. Ou seja, os nossos Akodá, quem fizeram tudo isso acontecer antes da gente. E principalmente no Brasil, quem fez primeiro que a gente nunca usou não somente diminuindo o Obi, mas nunca usou somente o Obi para identificar o orixá de uma pessoa. O Obi, ele é um fruto maravilhoso, é um oráculo maravilhoso, mas que existem outras ferramentas que precisam ser usadas para identificar um orixá ou para fazer qualquer tipo digamos que de ritual mais sofisticado. Então, é muito importante ficar atento, porque existiram várias dúvidas dentro do curso, onde a pessoa pergunta, babá, mas como eu faço para identificar o orixá com o Obi? O orixá, para você fazer um bibó, fazer uma oferenda, você vai conseguir identificar sem problema nenhum, mas determinar o orixá de uma pessoa somente com o Obi, quem é do candomblé sabe que existe todo um procedimento, toda uma ritualística para chegar até lá. Quem é da Umbanda também sabe que existe. Quem é de outra nação ou outra religião de matriz africana sabe que o Obi sozinho não faz esse tipo de coisa. Então, precisamos entender o limite das coisas, né? O Obi, ele não sobrepõe o jogo de búzios. O jogo de búzios não sobrepõe o Apelé-Ifá ou o Iquim-Ifá. Enfim, são ferramentas distintas com propósitos distintos e a gente precisa entender bastante isso, tá? Porque, para evitar que a informação chegue truncada, eu faço questão de falar sobre isso. Para evitar que a informação chegue de uma forma onde a pessoa, caramba, agora que eu sei Obi, então eu posso saber o orixá A, B, C, D. Não é assim que as coisas funcionam. E eu vou passar um pouquinho por isso durante os próximos temas. Outra coisa importantíssima, e aí é muito bacana, né? Porque existiram algumas críticas sobre o material e etc e tal, e aqui eu estou citando uma pessoa que fez um livro, na verdade, chamado A Obi, que ele até pouco tempo tinha na Amazon, tá? E foi um livro importantíssimo para responder alguns dos porquês sobre algumas coisas. Então é um livro que inclusive eu recomendo. Ou seja, nós temos vários materiais, né? Várias obras publicadas por aos nigerianos, por aos espanhóis, por aos cubanos, e que, caramba, será que eles estão compartilhando o mistério da coisa? Óbvio que não. Óbvio que não. Eu costumo falar que o mistério, o AU, ele se compra com Iwa, com caráter, com comportamento, e não com dinheiro. Com dinheiro você paga, você ingressa até mesmo no culto, qualquer um deles. Mas o respeito, o conhecimento, o verdadeiro mistério, você só conquista com o seu caráter, com o seu comportamento, que você vai mostrar ao seu mais velho, e o seu mais velho, obviamente, vai passar para você os mistérios dos quais ele sabe. Então, o que eu estou compartilhando com você é de profundo valor. Só que você tem que ter também a responsabilidade de como utilizá-lo, ok? Bom, e aí vamos começar aqui agora, eu acho que para o conteúdo propriamente dito, né? Vamos falar um pouquinho da história do Obi. Isso é um Itan, é um verso, na verdade, onde conta um pouco da história de Obi, tá? E eu vou ler e no final de tudo eu vou dar uma interpretada para você de como você precisa entender essa história, algumas reflexões, ok? Então, bom, Olofim, o Senhor das Leis,
um dos títulos de Olodumare, que é importantíssimo falar que Olodumare é o Senhor do Universo, né? Que é Deus, mais conhecido como Deus para o católico, e até para nós mesmos, ele, dentro da cultura iorubá, ele possui vários nomes, como Olorum, que é o Senhor dos Espaços, como Olu Omonokan, que é o Senhor que escuta a voz dos nossos corações, Elemi, o Senhor do Sopro Divino, Eledá. Ou seja, existem vários nomes que são dados ao Olodumare. Vai depender muito da história, e vai depender muito de como a gente vai interpretar alguma coisa. Ou seja, existe um papel de Deus, Deus toma a forma de Olofim quando ele é o regulador das leis, quando ele olha para a gente e avalia o nosso comportamento na Terra, ou seja, no Aie. Que é muito importante compartilhar que é fácil ser um Omoaô, um filho de santo, no terreiro, né? No terreiro de Candomblé, no terreiro de Umbanda, no templo de Fá, na igreja católica, no templo de uma Assembleia de Deus, enfim, de qualquer outra religião. É fácil ser religioso. O difícil é ser religioso fora desses templos. E, diga-se de passagem, é até difícil mesmo ser religioso dentro dos templos. Que nós utilizamos a nossa boca para falar tanta besteira, ou às vezes para fazer o que chamamos de teludô, que é complô, né? Então, Olofim, Deus, na figura de Olofim, usando o título de Olofim, ele monitora essas coisas nossas. Ele monitora exatamente como nós nos comportamos como seres humanos. Então, voltando para a história, Olofim, né, o Senhor das Leis, um dos títulos de Olodumare, ele decidiu visitar a Terra, ou seja, o Aie, e ver de que jeito, ver de perto, na verdade, como as coisas andavam. Em sua caminhada, conheceu um homem que se chamava Obi, e que lhe impressionou muito, por ele ser uma pessoa muito justa, sem orgulho, pretensões e sem nenhuma vaidade. Bom, então, deixa eu mexer um pouquinho aqui para ficar melhor. Bom, então Olofim decidiu que Obi deveria viver muito alto, vestido de branco por fora, por dentro, que sua alma seria imortal e trabalharia para ele. Em seguida, Olofim lhe apresentou Exu, e entre ambos surgiu uma grande amizade. Ou seja, Obi e Exu, eles são muito juntos, eles são digamos que, mitologicamente falando, são parceiros dentro da espiritualidade. Sendo que os amigos de um passaram a ser amigos de outro. Né? Ou seja, os amigos de Obi passaram a ser amigos de Exu, os amigos de Exu passaram a ser amigos de Obi. Os pobres, os ricos, os corretos, os desajustados, todos eram amigos de Exu. Ou seja, Exu é amigo de todo mundo. Né? Com o correr do tempo, Obi começou a se tornar vaidoso e cheio de si. O orgulho tomou conta dele, que passou a evitar as pessoas que lhe eram inferiores. Até Exu ele evitava, tá? Devido às suas amizades, que não o agradavam. Né? Bom, desejando celebrar uma festa, Obi convidou Exu e pediu-lhe que evitasse convidar suas amizades. Exu, que já havia notado a mudança de comportamento de Obi, convidou os pobres, os ricos, mas também convidou os vagabundos e miseráveis da cidade. Ou seja, Obi, na verdade, Exu, na verdade, ele percebeu a mudança de Obi. Então, Exu é a dualidade, né? Exu é o certo, é o errado, Exu é o vermelho, é o preto. Enfim, existe até um outro verso de Exu que diz que Exu ele se colocou de lado entre dois homens. E o chapéu de Exu, mitologicamente falando, é de um lado preto e de um lado vermelho. E Exu perguntou às pessoas, os dois homens, qual é a cor do meu chapéu? Um falou que era preto, outro falou que era vermelho. E começaram a discutir, até que Exu virou. E perguntou novamente, de que cor? A pessoa que falou que era preto falou que era vermelho, a pessoa que falou que era vermelho falou que era preto. E assim a discussão continuou. Ou seja, Exu, ele é o grande provocador, ele é o grande, ele nos movimenta
digamos que é a engrenagem principal que todos nós temos, todo ser vivo tem Exu, né? E existe, obviamente, vários Exus, e existe também energias de Exu diferentes. Então, que é uma coisa a ser compartilhada que é muito importante. Bom, quando Exu, na verdade, quando Obi chegou em sua casa, viu aquela gente estranha, né? Porque afinal de contas Exu convidou todo mundo. Ele ficou irritado, né? Ele ficou irado e perguntou: quem convidou essa gente à minha casa? E todos responderam: bom, foi Exu. Foi Exu. Passando um pouquinho aqui, né? Obi se enfureceu e expulsou todos, dizendo que não admitia vagabundos em sua casa, não admitia Obi não, de tão snob que ele ficou, de tão pedante que ele ficou, ele não admitia de maneira nenhuma aquelas pessoas ali na sua casa. E começou a mandar embora, a expulsar as pessoas de uma maneira muito grosseira. Só que Exu chegou no momento exato em que todos estavam saindo, dizendo que Obi era vaidoso e ingrato, e em seguida saiu acompanhando seus amigos. Ou seja, Exu não voltou para a festa, não. Exu também é um espírito muito fiel. Então ele foi e voltou com todo mundo, né? Bom, compreendendo o que havia feito, né, Obi tentou até reconsiderar, dizendo que havia se equivocado ao tratar daquela forma os amigos pobres de Exu. Mas Exu, por sua vez, não lhe fez caso. Seguiu o seu caminho, né? Certo dia, Deus, né, Olufim, convocou Exu à sua presença. Ele pediu que levasse um recado para Obi. Só que Exu se recusou. E ao ser questionado sobre a razão de recusa de ir à casa de seu amigo, né, que Olufim achou estranho aquilo, ele respondeu que Obi havia mudado de comportamento, tornara-se muito vaidoso e que se recusava a receber em sua casa os pobres, ricos e humildes. Reparem que aqui Exu não é fofoqueiro, né? É engraçado, né? Exu não é fofoqueiro. Exu, na verdade, Olufim precisou indagar Exu para saber exatamente por que ele estava se recusando a dar o recado ao Obi. Olufim escutou aquele relato de Exu, ficou em silêncio e, quando ele terminou, disse a seguinte coisa para Exu: vou ensinar uma lição ao Obi. Vou ensinar uma lição ao Obi. Então, assim, usando um disfarce, Olufim, Deus, foi até a casa de Obi. Tocando a porta, foi recebido por Obi, que não lhe reconheceu, afinal de contas ele estava disfarçado. E foi dizendo para se afastar. Obi já foi falando: se afasta, se afasta, se afasta, que eu não dou a esmola para ninguém. Olufim, ao ouvir aquilo, firmou a voz e disse: olha para mim, veja quem eu sou, Obi. Bom, diante da presença de Olufim, tratou-se de corrigir, alegando um engano, né? E aí Olufim disse a seguinte coisa para Obi: eu lhe acreditava um homem honesto, íntegro e bom, sem falso orgulho ou vaidade, e por isso eu o fiz branco por todos os lados, e com espírito imortal. Mas parece que de viver tão alto, sua cabeça chegou às nuvens. Mas vou corrigir tudo isso. Você, a partir de agora, viverá no alto, ou seja, na árvore, mas só que no alto das árvores. Porém cairás e rolarás por terra, para que aprendas que, por mais elevado que uma pessoa esteja, também poderá cair por terra. Você se vestirá de verde por fora e branco por dentro, mas algumas vezes será negro. Quando aprender a corrigir seus erros, eu o perdoarei. Até lá, você deverá servir a todos os orixás e ajudará a predizer o futuro a todos que desejarem saber, tanto os ricos como os pobres, os necessitados, sem distinção social ou de cor. Tudo dentro do caminho do orixá, ou melhor, grande parte, né, principalmente daquilo que vem do Ifá,
e aqui eu não estou de maneira nenhuma defendendo o A, B, C, ou querendo irritar o seu olho, não é isso. Meu papel aqui é de agregador, né? Eu quero agregar informação à sua cabeça. Aqui já tem uma resposta muito interessante que as pessoas costumam fazer, que, poxa, Xangô, orixá Xangô, não aceita Obi, só Urubu. Orixá Xangô gosta de Urubu, mas não existe um orixá sequer, que não aceite Obi. Obi é utilizado por todos os aos para qualquer coisa. Aqui a gente vê o porquê o Obi nasce numa árvore. Aqui nós observamos o quanto o Olofim, Deus, na figura do Senhor das leis, ele nos penaliza quando nós não andamos na linha, quando nós não temos um bom comportamento. E é muito importante entender que Obi nunca mais se ajeitou. Esse é o Itã. Por isso que até hoje ele nos serve como ferramenta para se comunicar. Ele, por ser amigo de Exu, ele faz uma boa dobradinha, digamos assim, com Exu e consegue nos ajudar a responder várias e várias questões. Só que não podemos ignorar tudo aquilo que nossos Akodar fizeram, aqueles que vieram antes fizeram. Então, eu acho que a grande lição que esse Itã nos diz é que não adianta a gente ficar olhando para cima o tempo todo, que quando a gente olha para cima, sempre vai vir um e fazer assim. Agora, quando a gente olha assim, muito provavelmente a vida vai fazer assim conosco. Ou seja, a humildade, ela é um fator primordial para todos, né? O saber, o conhecimento, ele é fundamental. E nós precisamos buscar isso o tempo todo. A história dos orixás, elas são histórias que às vezes a gente usa o macaco, a gente usa a cobra, a gente usa o rato, a gente usa o pombo, a gente usa o porco, enfim. Mas para mostrar para a gente como deveria ser o nosso comportamento. Ou como deveria ser as nossas atitudes. E no fundo, Obi nos mostra, nessa história, como nós vamos ganhar muito mais com Deus. Como nós vamos ganhar muito mais com a vida, se nós formos gratos, se nós formos humildes, se a gente não distinguir, né, não ter o preconceito. Afinal de contas, todos nós somos exatamente iguais. Exatamente iguais. Para os olhos de Olodumare, não existe gênero. Para os olhos de Olodumare, não existe cor de pele, não existe classe social, não existe se tem dinheiro, se não tem dinheiro. Para os olhos do orixá, para os olhos de Olodumare, nós somos criaturas dele, nós somos exatamente iguais. Era isso que eu queria compartilhar dentro desse Itã. Como parte aqui da nossa aula, eu vou pegar aqui novamente a minha cola, nós vamos passar para um pouquinho do que é Obi, né? Obi é um fruto, né, de origem africana e largamente usado para consumo, inclusive, tá? Consumo ritualística, ebó, enfim. Obi ele tem várias variações, tanto em cores quanto em formatos. O Obi ele se aproxima muito de um cacau, ou seja, ele é um cacho, dentro dele existem as sementes, e é por isso que cada Obi tem um formato diferente, né? Porque na verdade ele parece assim, obviamente não em tamanho, mas se você olhar uma romã, você vai ver que tem várias sementes dentro da romã e que elas são de diferentes formatos. É exatamente como o Obi, como o cacau. Existem várias sementes e é aquela semente que a gente costuma utilizar
para fazer inúmeras coisas. Comer, para dar força à palavra, para dar força à língua, para limpar a língua. A gente utiliza para rituais, tanto rituais de jogo, né, oracular, quanto rituais de ebó, né, para socializar. Imagina que o obi é o café do nigeriano, assim, isso de uma maneira muito, muito, muito rasa, né? Se masca muito obi na Nigéria, E em outros povos também, né? Mas se masca muito. Você vai ver um Aô mascando obi, por que está mascando obi? O obi é ruim? Não, depende do obi, depende do tipo do obi, da qualidade do obi. Existem vários e vários tipos. E no fundo, o que eles estão fazendo ali é dando força para o ará deles, para o corpo deles, porque ele está mastigando o bi, está limpando a língua, está fortalecendo a palavra, está engolindo, está entregando para o corpo. E daí vem entregando o que, Babalaú? Está aqui o significado: eliminar, tirar para fora. Está até meio esquisito aqui, mas é o significado ao pé da letra. O bi tira de nós. E na ritualística vocês vão ver que realmente ele tira. Ele tira algumas coisas da gente, né? Então, quando a gente está mastigando, a gente está se fortalecendo. Tem que tomar cuidado com tudo. Até a água demais faz mal. Obi demais também faz mal. Determinados obis vão aumentar a sua pressão arterial, vão entregar muito, vai te deixar muito ansioso. Então, é muito importante que fiquem atentos com relação a isso. O obi para o orixá, ele significa uma montanha de tão grandioso, mas tão grandioso. Afinal de contas, ele foi um ser escolhido por Olodumare. Mesmo ele recebendo aquele castigo, ele foi escolhido por Olodumare. Então, imaginem uma montanha. Imaginem a maior honraria que você pode entregar a um orixá. É um obi. Porque no fundo, você sacrifica o obi para entregar o orixá. Então, imagina que é um sacrifício. Quando você entrega um obi, esse fruto, que às vezes a gente vê que, caramba, é só isso aqui. E aqui eu vou fazer um pouquinho de spoiler, inclusive, do restante da apostila, mas imaginem a seguinte situação: o obi é um fruto, né? Ele é um elemento vivo, assim como uma folha, assim como uma galinha, um galo, enfim. Ele é um animal, ou melhor, ele é um elemento vivo, tá? Ele é um elemento vivo. Quando você entrega o obi para o orixá, como você joga, você entrega aquele sacrifício para aquele orixá. Então, além de você estar fazendo uso para poder fazer uma pergunta ou questionar alguma coisa relacionada à sua vida, ou quiçá relacionada à vida de outra pessoa, ou entregando simplesmente para entender se a sua oferenda foi feita de maneira bacana, se ela foi aceita ou não, você no final ainda está entregando a ele uma montanha, ainda está entregando a ele uma oferenda, que é diferente de você pegar 4 búzios e jogar para fazer uma pergunta. Veja, meu propósito não é tirar da sua cabeça que você não tem que jogar mais 4 búzios, não. Eu só estou falando a você que se você puder jogar obi, partir obi, parta obi. Se você não puder, óbvio que o orixá vai entender. Afinal de contas, nós precisamos respeitar como foram feitas as coisas. E não é porque hoje a comunicação é melhor, a gente consegue entregar mais informação, a gente consegue aprender muito mais com os aôs, que antes era muito difícil. Só que a gente tem que entender que lá, obi é muito fácil de dar. Aqui é difícil. Então, mas tem o porquê dele ser utilizado. E se a gente pode, por que não acrescentar isso para que a gente possa ter mais benefícios? Porque vocês vão entender que ele tira coisas da gente no momento da ritualística. E eu tenho certeza que vocês vão querer que ele tire essas coisas do caminhar de vocês. Tá? Bom, existem obis de cores variadas, né? Existe o bifim, que é meio amarelado, de 2 gomos. Existe o biapá ou o biabatá, que é a partir de 4 gomos. O que é importante, eu preciso que vocês realmente façam a leitura da apostila, mas o que é importante que vocês entendam é que o obi que nós utilizamos, tá? Nós utilizamos é o biapá ou o biabatá, que é o obi de 4 gomos para a consulta. Você pode usar 5 gomos? Pode, você só vai procurar, tem que saber o que fazer com esse 5º gomo, que é um gomo que ele, digamos que ele é assexuado, tá? Ele é assexuado.
Isso eu explico realmente mais no curso. Assim, afinal de contas, esse é um material que eu estou disponibilizando para vocês. Ele não é para ser um material muito longo, mas é importante falar que nós utilizamos apenas 4 gomos do Obi para conversar com o orixá. Existem outras famílias que usam mais? Existem. Existem outras famílias que usam 8, 12, 15, não importa. Na verdade, eu estou passando, como eu disse lá atrás, o que eu estou passando para você é o que eu faço para as pessoas que eu cuido, para mim, para minha família, enfim. É o que eu uso no meu dia a dia. Não estou falando que é o correto, afinal de contas, eu chamei, inclusive, teve sentido o que eu chamei a bússola do Obi. A bússola, ela nos dá uma direção para a gente alcançar o nosso objetivo. A minha intenção com esse material é criar uma base, e eu não tenho, na verdade, a pretensão nenhuma que ele seja um material definitivo para você utilizar. Tá? Afinal de contas, eu mesmo continuo os meus estudos no Obi, continuo meus estudos no Pelé, continuo meus estudos de Fá, porque o conhecimento ele não tem fim. O conhecimento a gente vai somando. Então é fundamental que você... o nome ele foi pensado exatamente por isso. Para que ele seja uma bússola. Para que você possa encontrar um material na internet e falar, esse material eu posso seguir, não, esse material aqui eu posso seguir. Esse livro aqui é um livro bom, gostei desse livro. Tá? Então esse é o grande objetivo. Bom, como eu disse, aqui é um fruto de Obi, né? Ou seja, ele parece muito realmente com o cacau. Esses aqui são realmente os Obis, e a gente utiliza os gomos dos Obis para fazer todo o processo. Aqui tem um pouquinho do que eu falei, né? Existe o Obi Abatá, o Obi Apá, que é o Obi que começa aí com 3 gomos, que vulgarmente é chamado de Obi africano. Geralmente é comprado em casas religiosas, enfim, casas de produto africano. Existe o Obi Branjá, que é o Obi que nós vemos, que assim, a gente já vê há muitos e muitos anos no Brasil, que é um Obi de 2 gomos, que ele é meio roxinho, e antigamente vendia o Obi roxo e o Obi branco. Aí dava o roxo para Exu e dava o branco para o Orixá. Existem pessoas que falam que existe um processo para descolorir o Obi, enfim. Eu não posso falar sobre isso porque é complicado falar sobre isso. O fato é que não existe essa questão de cor, senão para o Orixá Funfun, que costuma utilizar Obi e Fim, Obi e Fim Abatá, Obi e Fim, que são os Obis mais clarinhos, mais branquinhos, meio amarelado, inclusive o sabor é maravilhoso. É muito, muito, muito diferente do Obi Abatá, do Obi Apá. Ou seja, tem o Obi e Fim, que eu falei, de 4 gomos. E sobre essa questão de tipo, cor, etc., eu vou ficar por aqui. Tá? E eu vou falar um pouquinho sobre umas coisas das quais são importantíssimas. Pode parecer óbvio, né? Mas eu acho que o óbvio ele precisa ser dito. Né? O óbvio ele precisa ser dito para que a gente possa entrar nessa caminhada já setando as expectativas do que a gente precisa. Né? A primeira coisa é a sabedoria. E quando eu digo sabedoria aqui, eu não vou ler as coisas que eu vou falar realmente o que, e vocês, por favor, se aprofundem, estudem o material, que vocês vão ver que tem um grande valor. A sabedoria, quando eu busco a sabedoria do AU, a predisposição, é o exercício de humildade de falar, eu não sei, sabe? É o exercício de falar para si mesmo, que eu preciso melhorar. Nós que somos AUs, o conhecimento, ele é infinito. Infinito. Então é fundamental que a gente busque sempre aprimorar, mas que a gente crie um bom alicerce. Afinal de contas, uma casa boa tem um alicerce bom. E obviamente não se faz o telhado, né, primeiro antes do alicerce. A gente cria o alicerce, faz todo o processo de alvenaria e depois faz o telhado. Então é importante que a gente sempre esteja buscando a sabedoria. E a sabedoria que eu digo é o saber, o conhecer, o buscar informação. Então é muito importante, como eu disse, o óbvio tem que ser dito, que você busque sempre o saber. E é o que exatamente você está fazendo aqui, você está buscando o saber. Então, parabéns por isso. Um outro ponto é
é a confidencialidade. Isso. Toda pessoa, né? Toda pessoa que busca ajuda com a AO, ou seja, com você, ou com você no futuro, assim que você começar a pegar, ou se você já conhece por parte, isso aqui está servindo para agregar valor a você. É importante falar que as pessoas que vão procurar você, elas estão enxergando em você uma pessoa que elas confiam. E você não pode, de maneira nenhuma, decepcionar essa pessoa. O AO, como eu disse, ele é monitorado por Olofim. Então, jogar e descobrir, porque a gente entra na intimidade das pessoas. Então, jogar e sair falando para A, para B, para C, que, poxa, caramba, aquela pessoa está com esse problema, está com aquele problema. Se não for para somar, ou seja, se você não tiver com dúvida no caminho, e não for para buscar a ajuda de um mais velho, ou de uma pessoa que conheça um pouco mais em determinado caminho, para explicar a situação, para ajudar aquela pessoa, não faz o menor sentido, você compartilhar. Afinal de contas, você está sendo uma ferramenta dos orixás para você ajudar aquela pessoa. Então você não pode, de maneira nenhuma, o Olofim está vendo você, está monitorando você. Então não cometa, não faça com que as pessoas percebam que você fala uma coisa ou outra. E eu não estou, por favor, eu não estou falando que você faz isso. Eu estou falando para você não fazer isso. Né? Se você não faz, axé, continue não fazendo. Mas como eu disse antes, né, eu não quero ofender nem atingir o olho de vocês. Mas eu quero mostrar a vocês que a confidencialidade é muito importante para quem está indo até você. Então preserve isso. Um outro ponto que eu falo muito é a integridade. A integridade. Como nós vemos pessoas se vendendo, ou vendendo o orixá. Isso é muito ruim. Muito ruim. E por que é muito ruim? Porque não é legítimo, não é íntegro. E, obviamente, aquele AO vai passar por problemas. Eu não quero aqui criar polêmica, não estou falando de dinheiro. Dinheiro é fundamental, e existe explicação para isso. A gente pode até conversar sobre isso num outro vídeo. O dinheiro ele é fundamental, mas o AO ele precisa ser íntegro. Ele precisa ter uma coisa que a gente chama de anion, que é a intenção. A intenção sua, ela precisa ser exatamente a mesma intenção de quem está se consultando com você, ou de que para quem você está fazendo alguma coisa. Porque se não for, não vai dar certo. O Olodumare não vai permitir que as coisas aconteçam se a minha intenção for só ganhar dinheiro e não compartilhar conhecimento com vocês. O Olodumare não vai me abençoar por isso. O Olodumare não vai abençoar ninguém que faz as coisas com outro propósito. Se a gente está aqui para compartilhar conhecimento, por exemplo, por que eu vou colocar um valor para você assistir essa aula? Se a minha intenção é que você assista a aula, você está assistindo a aula. Se você vai comprar algum material meu, algum curso meu, são outros 500. Mas tem que ser íntegro, tem que ser legítimo. Senão não faz sentido. E a integridade aqui está em ajudar você a ler melhor esse conteúdo. Então, esse é um pouco da integridade. Bom, existe a parte da objetividade, que você vai entender um pouco melhor quando eu falar das boas e más sortes do sistema de Ifá, e assim como o tato. Na verdade, o AO, ele precisa muito ser objetivo e ao mesmo tempo ser responsável e ter um certo tato ao comunicar determinadas mensagens do orixá. Afinal de contas, as pessoas vêm até a gente aflitas, com problemas, angustiadas, e elas despejam toda aquela angústia na gente, e nós olhamos para o oráculo e às vezes a gente vê coisas que são complicadas de ser ditas. Mas é fundamental que você chegue e de fato faça a sua leitura, e aquela pessoa não pode sair do seu axé, do seu terreiro, com mais problemas, com mais dúvidas, com mais preocupações do que ela entrou. Então é aí onde nós falamos sobre objetividade e tato.
E eu separei uma última coisa aqui para falar nessa aula de hoje, para ela não ficar muito grande, que é o que não perguntar com Obi. Eu acho que faz todo sentido, né? Porque nós podemos perguntar absolutamente tudo com exceção dessas coisas. E aí, não é nem perguntar, é só o próprio comportamento dentro de todo esse contexto, né? Que é, não faça a mesma pergunta 2 vezes no mesmo dia. Vocês vão entender que o Obi, ele fala de uma maneira muito... ele pode falar de uma maneira temporária ou de uma maneira definitiva. Tanto um não temporário quanto um não definitivo. Tanto um ok, um sim temporário, quanto um sim definitivo. Então não tente enganar. Por exemplo, você vai fazer uma pergunta a Oxum, por exemplo. Oxum, minha mãe, eu posso fazer a viagem para Belo Horizonte, para São Paulo, para o Rio de Janeiro? E Oxum diz que não. Só que a sua viagem, o propósito dela, era ir comprar um material, ou comprar algum bem, enfim, alguma coisa, ou visitar uma pessoa. Não faça a pergunta do outro jeito, como por exemplo, Oxum, minha mãe, eu posso visitar fulano, eu posso fazer a compra tal? Oxum já disse que você não tem que viajar. Então não adianta você perguntar o objetivo fim da viagem, porque é nessa hora que Exu, quando dito lá em cima no Oriki, ele vai atrapalhar a vida do Obi. E você vai realmente se complicar. Então é muito importante que a gente haja como peixe. Axé, como peixe. O peixe ele usa a cabeça para projetar as suas ações. Diferente da gente que usa o coração. Então a palavra do Obi ela tem que ser uma só. Então se ele falou não, é não. Não pergunte o que você já sabe. Ou seja, não teste o Obi. Não teste o Exá. Você não vai me perguntar se você pode, por exemplo, se você não tem dinheiro, se você pode comprar uma coisa que custa um dinheiro. Você já não tem dinheiro, como é que você vai comprar? Então você já sabe que você não pode comprar. Então vai fazer essa pergunta ao Obi para quê? Seria a mesma coisa você perguntar ao Obi, posso me jogar dessa janela? Você sabe que não. Então não pergunte aquilo que você sabe já a resposta. Porque é um afronto. Você está afrontando a espiritualidade. E por último, não ignore o que foi dito, que foi um pouco daquilo que eu disse. De resto, pessoal, vocês podem fazer todas as perguntas, porque eu tenho certeza que o Obi vai ajudar vocês, o Orixá vai ajudar vocês, e vocês vão sim conseguir o que vocês precisam dentro do caminho da espiritualidade. Bom, nessa aula eu fico por aqui. Vocês podem fazer comentários, tirar algumas dúvidas. Eu vou estar esses 3 dias tirando dúvidas desse vídeo. Se vocês quiserem compartilhar essa aula, por favor, fiquem à vontade, vai me ajudar, com certeza vai ajudar. Podem compartilhar, enfim, podem curtir, podem se engajar com a publicação, podem fazer perguntas dentro, obviamente, desse tema, por favor, que obviamente vai ser aquilo que eu vou responder dentro desse tema. Então vocês podem, que eu pessoalmente vou fazer, Fatokun, é que vai responder todos os questionamentos de vocês. Tá? Aburuabuie, eu vejo vocês na próxima aula, onde nós vamos falar, vou olhar minha cola aqui novamente, nós vamos falar da anatomia do Obi, de algumas técnicas aí de jogo, das boas e más sortes do sistema de oráculo, de adivinhação de Ifá. Tá? E é isso, tá? Orumilabeuau, axé. má ṣe rántí Fájuyì tó ti kú lọ sọ́run. Ọ̀gá ológun pàtàkì ẹni ayé ń fẹ́. Má ṣe rántí Fájuyì tó ti kú lọ sọ́run. Ọ̀gá ológun pàtàkì ẹni ayé ń fẹ́. Rere tó ṣe sílẹ̀ kárí ayé ní Western. A ò ní gbàgbé ẹ̀kílé ayé tó parẹ́. Adékúnlé Fájuyì ká sọpẹ́ fún lọ́run. Ẹni ọ̀wọ̀ tí gbogbo ọmọ ráyé ń pọ́nlé. Adékúnlé Fájuyì ká sọpẹ́ fún lọ́run. Ẹni ọ̀wọ̀ tí gbogbo ọmọ ráyé ń pọ́nlé. Tolówó ti tálákà ló sọ fún Fájuyì.
gbogbo Nàìjíríà ló ronú ikú tó kú. ọmọ tó fi sílẹ̀ pẹ̀lú aya tó fi sáyé lọ. Oore ọ̀fẹ́ Olódùmarè kó máa bá wọn gbé. ọmọ tó fi sílẹ̀ pẹ̀lú aya tó fi sáyé lọ. Oore ọ̀fẹ́ Olódùmarè kó máa bá wọn gbé. títí ayé la ó máa ṣe rántí Fájuyì. Àṣìṣe rẹ̀ kó ló wà gbé sínú afẹ́fẹ́.